No coração da história antiga, um homem chamado Jó andava com Deus. Ele era conhecido por sua devoção e por seguir os caminhos divinos com fervor. Sua fé era inabalável, sua integridade inquestionável. Jó era um exemplo vivo de virtude e retidão. Ele era um farol de retidão, um exemplo de piedade. Sua vida era um testemunho de sua fé inquebrantável. Jó era rico, abençoado com família, posses e saúde. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar. Mas sua verdadeira riqueza estava em seu coração. Um coração que amava a Deus acima de tudo. Sua devoção era pura e sincera. Nos reinos celestiais, uma conversa peculiar ocorreu. Anjos e seres divinos discutiam sobre a fé dos homens. Satanás, o acusador, questionou a devoção de Jó. Ele desafiou a sinceridade da fé de Jó diante de Deus. Ele insinuou que a fé de Jó era superficial, dependente das bênçãos que ele recebia, que sem suas riquezas, Jó abandonaria sua fé. Deus, confiante na integridade de Jó, permitiu que Satanás o testasse, mas com limites. Jó não poderia ser morto. Satanás poderia tirar tudo de Jó, exceto sua vida. Ele estava determinado a provar seu ponto. E assim, a aposta celestial foi feita, com Jó sem saber, um peão em um jogo cósmico. Sua fé seria testada como nunca antes. A vida de Jó mudou em um piscar de olhos. Mensageiros chegaram com notícias cada vez mais terríveis. Seus rebanhos foram destruídos, seus servos mortos, sua riqueza reduzida a pó. Mas o pior ainda estava por vir. Seus filhos, sua carne e sangue, foram mortos quando uma casa desabou. Em um único dia, Jó perdeu tudo o que ele prezava. O golpe foi devastador, ameaçando destruir seu espírito. Jó rasgou suas roupas, raspou a cabeça, caiu no chão e adorou. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá, lamentou ele. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. À medida que a notícia da tragédia de Jó se espalhou, 3 de seus amigos vieram confortá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Mas suas palavras, em vez de oferecer consolo, perfuraram a alma de Jó como sal em uma ferida aberta. Eles argumentaram que o sofrimento de Jó era punição por pecados secretos. Eles o instaram a se arrepender, a confessar suas transgressões. Seus argumentos, embora bem-intencionados, eram baseados em uma teologia falha que igualava sofrimento a pecado. Jó, no entanto, manteve sua inocência. Ele sabia em seu coração que não havia feito nada para merecer tal sofrimento. Ele se recusou a acreditar que Deus era tão caprichoso e injusto. Até que eu expire, não renunciarei à minha integridade, declarou Jó. Seção 4. O silêncio de Deus. Uma oração respondida com o eco do vazio. Enquanto Jó lutava com a perda de sua família, saúde e riqueza, ele se sentia completamente desamparado. Ele também lutava com o silêncio de Deus, um silêncio que parecia interminável. Onde estava Deus em sua angústia? Por que ele não respondia? Por que ele não respondeu às suas orações? Os céus pareciam vazios, sem qualquer sinal de resposta. Suas orações encontrando apenas o eco de seu próprio desespero, refletindo sua dor. O silêncio de Deus era ensurdecedor, uma ausência que pesava mais do que qualquer palavra, mais doloroso do que as palavras de seus amigos, que tentavam consolar, mas falhavam. No entanto, mesmo em seu desespero, Jó não perdeu completamente a fé. Jó se agarrou a um fio de esperança, uma esperança que parecia frágil, mas persistente. Ele se lembrou da bondade de Deus, de sua fidelidade no passado, que sempre esteve presente. Ele questionou, ele lamentou, mas nunca perdeu a fé completamente. Mas se recusou a amaldiçoar a Deus, mantendo sua integridade. Eu sei que meu Redentor vive, declarou ele com convicção, e que no final ele se levantará sobre a terra, trazendo justiça e redenção.
Seção 5. Questionando o Criador. A ousadia de um coração quebrado. Com o coração partido e o corpo quebrado, Jó ousou questionar a Deus. Ele exigiu saber por que ele, um homem justo, estava sofrendo tanto. Sua ousadia era impressionante, sua honestidade refrescante. Ele argumentou que Deus havia cometido um erro, que ele havia sido injustamente acusado e punido. Ele exigiu uma audiência com seu Criador, uma chance de defender seu caso. Os amigos de Jó ficaram horrorizados com sua audácia. Como ele ousava questionar a justiça de Deus? Eles o instaram a se calar, a aceitar seu destino, mas Jó se recusou a ser silenciado. Ele sabia que Deus era grande o suficiente para lidar com suas perguntas, com sua raiva, com sua dor. Seção 6. Restauração e redenção. A bênção do perseverante. Finalmente Deus respondeu a Jó. Não com uma explicação, mas com uma revelação. Do redemoinho, Deus falou. Não para responder às perguntas de Jó, mas para lembrá-lo da grandeza e mistério da criação. Deus questionou Jó sobre sua compreensão do universo, do poder e sabedoria do Criador. Jó, humilhado, percebeu a pequenez de sua própria compreensão. Ele se arrependeu de sua presunção, de sua necessidade de entender os caminhos de Deus. Deus não explicou o sofrimento de Jó, mas ele reafirmou seu amor por ele. Ele restaurou a fortuna de Jó, abençoando-o com o dobro do que ele havia perdido. Jó viveu uma vida longa e plena, cercado por família e amigos. Seção 7. Um espelho para a alma. Jó e a jornada humana. A história de Jó é atemporal, um espelho para a alma humana, refletindo nossas próprias experiências e emoções. Ela fala de nossa própria luta com o sofrimento, com perguntas sem resposta, com o silêncio de Deus e com a busca incessante por sentido. Ela nos lembra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de se apegar a Deus mesmo em meio a elas, encontrando força na adversidade. Jó nos ensina que é possível manter a fé em meio à tragédia, mesmo quando tudo parece perdido. Questionar a Deus sem perder a fé, expressando nossas dores e dúvidas sem medo. Encontrar significado e propósito no sofrimento e ver beleza mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua história é um testemunho da resiliência do espírito humano, do poder do perdão e da fidelidade inabalável de Deus, que nunca nos abandona. Em um mundo muitas vezes marcado por sofrimento e incerteza, a história de Jó oferece esperança e uma luz no fim do túnel. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas, que Deus está conosco mesmo em nosso vale mais escuro, nos guiando e sustentando, e que, como Jó, podemos emergir de nossas provações mais fortes, mais sábios e mais perto de Deus do que nunca, prontos para enfrentar novos desafios com fé renovada.